A família de Christie não entende o que está acontecendo. Eles querem respostas. Eu não sabia o que pensar, eu não sabia o que tinha acontecido. Ela teve um infarto? Como alguém simplesmente não acorda? Não fazia sentido pra mim. Como uma mulher de 36 anos, completamente saudável, 4 meses após o parto, amamentando uma criança, simplesmente não acorda. Ele disse que ela não acordou. Como você não acorda? Eu não sei como você não acorda. E o meu cérebro estava percorrendo todas as coisas médicas que poderiam fazer você não acordar e nada se encaixava com a Christie. Eu senti muita, mas muita raiva quando eu cheguei lá. E a gente sentou lá na mesa e ele sentou e falou sobre como ela estava deprimida, sobre coisas desse tipo. E eu não sabia por que ele estava falando sobre isso, porque no momento um suicídio não tinha passado pela minha cabeça. Jason conta sua história de como o dia se desenrolou para a família e a polícia. O Jason relatou que a Christina estava resfriada na noite anterior e que estava tendo dificuldades para dormir e não estava se alimentando bem. Jason nos contou que ela disse que estava com fome e ele levou uma tigela de cereais para ela. O Jason relatou como a Christina estava sentada numa cadeira com uma tigela de cereais, comeu algumas colheradas. E então Jason disse que ela estava naquela cadeira e caiu para frente e desmaiou. Outra coisa que ele relatou é que ele pegou o corpo dela e levou para a cama. Jason explica que na manhã seguinte ele levou as crianças para a creche como de costume. Ele acordou as meninas para levar elas para a creche e ele ouviu ela tossir. Na saída, ele disse para Hayley não acordar a mãe. Ele disse que só achou que ela estava exausta e que o resfriado que ela estava tendo devia ter derrubado ela. Jason conta como, no final da tarde, ele pede à sua vizinha Sheila para verificar Christie novamente. A vizinha se aproximou e encontrou a Christie irresponsiva. Ela corre para a casa de uma enfermeira que mora perto e liga para a emergência. Enfermeira no local, informe sobre possível óbito. Parada cardíaca na cidade de Davison. Temos uma mulher na casa dos 30, parada cardíaca completa, fio ou toque. A vizinha relata uma película de espuma branca ao redor da boca. Os investigadores no local chegam a uma conclusão. A polícia identifica corretamente isso como uma morte por overdose. Infelizmente, eles veem muito disso na nossa comunidade, mas eles finalmente sabem que, com base na substância branca da boca dela, eles suspeitam que seja apenas uma overdose. Independentemente, ao ouvirem as notícias, a incredulidade também toma conta dos familiares de Jason. Minha esposa chegou em casa e disse, foi ele que fez isso. E eu disse, eu sinto muito. Eu não acredito que eu tenho que te dizer isso, mas a Christie morreu. Ela partiu. Eu não estava entendendo, não fazia ideia do que ela estava falando. E então ela disse, a sua mãe acabou de ligar e disse que a Christie foi encontrada morta na cama dela. Jeff não consegue acreditar na informação de que Christie morreu de uma overdose de comprimidos. Ela simplesmente não fumaria nenhum cigarro para não prejudicar as filhas e ela ainda estava amamentando. Não tinha como ela ingerir algo assim que ela sabe que iria passar pro bebê dela. Quando chegamos na casa da Christie, era como estar numa peça de teatro. Observando, alguém tentando agir como achava que deveria agir quando alguém morre. E eu pensava, tente melhor. Era isso que eu ficava pensando, tente melhor. Me convença que você tá triste com isso. Os dois lados da família acham impossível acreditar no motivo dado para a morte repentina de Christie como uma overdose e ficam alarmados com o que descobrem a seguir. O Jason ia cremar a Christie. E a gente pensou, ele tá destruindo as evidências. Claro que ele vai cremar ela, ele tem que fazer alguma coisa depressa. As famílias suspeitam que o corpo de Christie pode revelar mais do que os testes iniciais revelaram.